Fala galera, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o review do suporte para o bastão, vamos falar um pouquinho sobre o Smart Station Dock e também vamos mostrar um pouco do procedimento de impressão das nossas peças. Fiquem agora com um time-lapse especial que nós preparamos para vocês e logo após eu começo com o review. Então pessoal, aqui no Smart Station Dock nós fizemos algumas pequenas modificações que não alteram nada o funcionamento, somente questões de linha de produção e estética, né? Temos agora aqui a versão Slim, que ela cobre toda a tela da estação total, o funcionamento é o mesmo. Aqui você tem a opção de colocar o seu dispositivo Android na estação total. Observe aqui no tablet que nós colamos o Smart Connector deslocado do centro. Então assim, nós temos mais espaço. Nós podemos colocar aqui ele aqui e então podemos trabalhar também com o tablet. Por exemplo, se o seu tablet for maior, você pode colar em outros lugares aqui para ajeitar certinho a posição que você quer que fique o seu tablet. Vou remover aqui uma que a gente já tinha colado. É bem resistente, né? Todas as 3Ms que a gente tem aí, elas são resistentes. Até é difícil um pouco de tirar. Mas eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Beleza? A gente tirou aqui. Eu vou mostrar com essa outra pecinha aqui. Beleza, retiramos aqui a película e agora nós vamos escolher aqui a posição que vai ficar melhor no nosso tablet. No caso aqui, ele é um tablet de 9 polegadas, a gente pode colar ele mais na lateral, mais para o lado, vai depender aí do tamanho do seu tablet, você escolhe a posição que fica melhor. Aqui nesse caso eu vou colocar aqui no centro mesmo, vou escolher aqui a posição certinha. Beleza, coloquei aqui, pressiono bem, né? Espera um tempinho para fixar bem, né? Lembrando que para poder utilizar esse suporte, seu dispositivo precisa ter a traseira reta, para que o adesivo cole aqui bem certinho. Então, pessoal, aqui vocês vão receber o kit completinho, né? Ele vem aí com os conectores, já com a fita 3M, pronto para você utilizar. Eu vou demonstrar aqui rapidinho. Então você vai tirar ali as proteções da 3M. Tirar essa caixa aqui também.
Então, pessoal, a cor ela varia, né, das peças. Às vezes acaba o filamento, então a gente vai imprimindo aí conforme a cor que a gente tem. Então, retirando a proteção da 3M, a gente vai colocar aqui na parte lisa do suporte, né? Então, pessoal, depois de colar essa primeira parte aqui, a gente vai escolher aonde que a gente vai colocar no tablet, né, no dispositivo, para ver aqui qual que é a posição que você quer que fique o seu tablet. Se você vai querer ele mais para um lado ou mais para o outro lado. Então aqui você analisa aqui aonde você quer colar e você cola aqui. Então a utilização é bem simples. Você vai pegar ele aqui nessa posição, vai apertar aqui a orelhinha para que ele destrave aqui, né? E você encaixa aqui a peça. Lembrando que você tem que ser gentil, né? Você não pode apertar aqui com toda a força do mundo, senão vai quebrar essa orelhinha aqui. É um material feito... Esse material que nós imprimimos a peça é o ABS Premium. É um material muito bom, um polímero muito bom. Porém, ele tem as suas limitações. Se colocar uma força extrema, ele vai quebrar. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no teste de força. Então, beleza. Encaixei ali a primeira parte no suporte, a segunda parte no dispositivo. Agora a nossa peça ela já está pronta para o uso. Vou colocar ela aqui no bastão e vai girar. Deu uma pesada aqui, ela já vai estar boa para uso. Você vai sentir aqui que ela já está firme, ela não fica com jogo nem nada. Ela segura bem. Então, é o mesmo esquema da garrinha aqui atrás, serve aqui. Se você apertar até o extremo também, ela vai quebrar. Então, aperte até que fique bem fixo, bem seguro. E você está pronto para utilizar aí o suporte para o bastão. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para remover, né? Você vai apertar aqui nas orelhinhas, vai puxar o tablet para cima. Ele saiu ali e removeu, beleza. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que pode quebrar, para não acontecer esse problema aí com vocês. Se vocês apertarem aqui com muita força, ou ele vai descolar aqui, ó, ou ele vai quebrar, ó. Então, se eu aplicar muita força, ele vai quebrar. Então, vocês têm que ser gentil. Aqui, ó, só para destravar a orelhinha, para que vocês já coloquem aí o dispositivo de vocês. E se não tiver a orelhinha, o que pode acontecer? Por que nós fizemos essa trava? Porque se não tiver a orelhinha, você vai estar trabalhando lá no campo e o seu dispositivo vai cair. Então, essa aqui é uma trava para que o seu dispositivo não caia. Se você apertar muito forte, ela vai quebrar. Mas aí aplicando a força necessária somente para que destrave a garra, então você consegue utilizar aí numa boa. Agora eu vou fazer um teste de força aqui e eu vou apertar o máximo que eu puder para mostrar para vocês como que funciona o suporte. Então aqui eu vou apertar um bom tanto aqui, ó. Então aqui eu tô vendo que eu já utilizei a força necessária. A partir daqui vai ser excesso. Então eu vou apertar aqui bastante para ver até onde ela aguenta. Vou mostrar para vocês como que ela quebra. Viu, pessoal? Ó, se eu colocar muita força aqui, se eu rodar até o extremo aqui, ela vai quebrar também. Então, pessoal, lembrando, ele é um produto de excelente qualidade, ele é usual, ele dá aquele pega ali, ele fica bem firme, só que se você pressionar até o final, com muita força, ele vai quebrar. Então lembrem-se de serem gentis com o equipamento. Vou fazer aqui, vou mostrar para vocês aqui também, aqui, ó. Ó, isso aqui já é necessário, ó. Agora, mais do que isso, ele vai quebrar. Vou colocar bastante força aqui. Ele vai quebrar ou vai remover a cola. Olha lá, ó, quebrou. Então tem que usar bastante força para quebrar. Então, pessoal, esse aqui é o nosso modelo que foi projetado da nossa peça. Nesse programa aqui, ele é um programa que prepara para impressão. Então aqui nós já temos aí a nossa peça modelada, né? Nós temos aqui uma previsão aqui como que vai ser a impressão dela, ó. Nós vemos aqui a questão das camadas, né? E também aqui o preenchimento interior da peça,
que ela não é um sólido completo, né? Ela nem precisa ser um sólido completo, porque se a gente fizer ela com um sólido completo, ela vai quebrar do mesmo jeito e é desnecessário. Vai levar mais de 10 horas para imprimir um sólido inteiro. Então, o software aqui, ele faz esse preenchimento aqui, que é bem reforçado, para que tenha aí a resistência necessária, imprima num tempo legal e fique um produto bacana aí para entregar para vocês. Depois que a gente prepara aqui no software, a gente joga para a impressora 3D. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona um pouco do procedimento de impressão. Nós vamos escolher o arquivo que já está aqui dentro configurado e vamos iniciar aqui o processo de impressão. Então vai começar a aquecer a impressora, ela faz um pré-aquecimento e depois que ela estiver aquecida, o sensor que tem ali dentro vai começar a fazer a topografia da mesa. Olha só que interessante. Ele vai coletar 9 alturas aqui da mesa de impressão e vai gerar uma superfície da mesa, porque essa mesa às vezes ela fica desnivelada. Então aqui o sensor vai coletar 9 pontos da mesa, a posição X, Y e Z, e vai começar a impressão. Esse material que a gente trabalha, ele precisa que a mesa esteja aquecida a 110 graus Celsius e o bico de impressão a 233 graus Celsius. Então aí trabalha com temperaturas elevadas, garantindo aí um acabamento bom, uma qualidade boa para nossa peça. Então esse daqui é o filamento que nós utilizamos. Esse fio aqui entra na impressora e com a mesa e o bico aquecido, começa a modelar a peça ali conforme o X, Y e Z. Então, pessoal, ele está aquecendo aqui, ele já está em 102 graus a mesa, né? E aqui depois que ele aquecer a mesa, ele vai aquecer o bico, né? A gente já passou uma cola aqui na mesa, né? Depois que ele terminar de aquecer, esse sensor aqui, ele vai coletar aí o X, Y e Z e vai começar a impressão. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Então, pessoal, ele já aqueceu aqui a quase 240, né? Ele começa aqui com uma temperatura elevada um pouquinho e depois ele diminui. A gente já está aqui com as temperaturas e daqui a pouquinho ele vai começar a fazer a topografia da mesa. Então, pessoal, agora que já aqueceu na temperatura correta, o sensor já fez a topografia da mesa, ele já começou a imprimir aqui. Aquelas camadinhas que nós vimos ali no computador, ele começa a fazer camada por camada e começa a modelar a peça. Ela demora em média 4 horas e meia para ficar pronta e nós temos aí o nosso produto final. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí como que funciona o procedimento de fabricação do nosso produto. E entrem lá no nosso site que já está disponível para compra e vocês podem estar adquirindo lá os nossos suportes. Beleza? Um abraço e até a próxima!